Olá pessoal, aqui é o Márcio Cabral, sou membro associado da Sigmund Freud, Associação Psicanalítica de Porto Alegre, e como eu havia dito anteriormente, a ideia nossa aqui é a gente percorrer a obra freudiana, principalmente nos escritos iniciais do Freud, lá nos primeiros estudos ainda sobre a histeria, e a gente recuperar algumas questões fundamentais para compreender o pensamento freudiano, e especialmente sobre o sintoma, sobre as neuroses e a histeria. E eu havia alertado que a gente percorreria o volume 3 das obras completas de Freud, publicado pela Companhia das Letras, né, que são os primeiros escritos psicanalíticos. Hoje nós vamos falar sobre o artigo chamado Sobre o Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos. É um artigo curto, né? E foi uma conferência proferida por Freud ao Clube de Medicina de Viena, onde ele apresenta os resultados de seus trabalhos juntos com Joseph Breuer sobre a patogênese dos sintomas histéricos. Como é bom perceber, há um esforço gigante de Freud de tornar público as suas pesquisas, os seus estudos, os seus casos clínicos, porque ele já estava muito mobilizado pelas descobertas que ele estava fazendo, em especial no acompanhamento dos casos de histeria, né, que era um padecimento psíquico que chamava a atenção da medicina no final do século XIX, né, e indica que a causa imediata para o surgimento de tais sintomas deve se encontrar no âmbito da vida psíquica. Freud estava convencido disso, que o padecimento dos casos histéricos eles estavam relacionados ao âmbito da vida psíquica. Então não era um problema congênito, não era um problema de nascimento, mas sim adquirido na vida psíquica dos pacientes, né? E que as pesquisas derivadas dos estudos de Charcot, é bom saber que naquela época Breuer, enquanto Breuer estava clinicando, que Freud foi se aproximar de Breuer para também realizar os seus estudos, porque eles estavam interessados e convivendo, atendendo pacientes de casos muito parecidos. Freud também havia feito um período de estudos na clínica de Charcot, em Paris, na França, onde se atendia casos de histerias bem severos, né? E as pesquisas derivadas dos estudos de Charcot, que dirigiu a atenção para a histeria como a grande neurose, como diziam os franceses, né? Então, a histeria era chamada como a grande neurose pelos franceses. Era um problema muito recorrente naquele período na clínica psiquiátrica, né? E o maior estudo de Charcot teria sido sobre as paralisias traumáticas. A ideia de um perigo mortal, de uma ameaça à existência. As pessoas ficavam paralisadas frente àquilo que elas acreditavam ser algo de risco de vida, né? De um perigo iminente de morte, né? De algo que pudesse afetar as pessoas na sua existência, né? Então, era uma paralisia traumática, né? Aquilo que Charcot chamava de uma paralisia mortal, né? E o que significa reviver o trauma? A repetição de uma cena de um acidente, né? Então Charcot dizia que a pessoa, quando ela ficava paralisada, ela estava revivendo um trauma, e que seria uma repetição de um grande acidente, de um evento de uma ordem muito traumática do passado. De um lado, trauma, e de um outro, uma sugestão de trauma, né? O resultado final é a paralisia do mesmo jeito. Então, mesmo um trauma provocado, eu sofri um acidente, e eu fiquei muito traumatizado a partir daquele acidente. Eu bati meu braço, aquele braço provocou um grande trauma, um grande sofrimento, e eu fico ainda em estado de sofrimento pós-trauma. E ao mesmo tempo uma sugestão de trauma, né? Aquilo que era um trauma sugestionado, né? Algo que a pessoa não sabia explicar o que estava sentindo. Então o terapeuta ia lá e sugestionava um trauma, né? Acabava revivendo aquele trauma. De qualquer forma, o resultado final era a paralisia do mesmo jeito. Charcot observou que mesmo no trauma real, quanto no trauma sugestionado, havia uma paralisia. Então isso chamava muita atenção do Charcot, ainda nos seus primeiros estudos sobre o problema da histeria e da paralisia traumática, né? O trauma poderia ser então comparado com uma sugestão verbal. Então essa questão da sugestão está muito presente nos primeiros estudos, né, sobre o sofrimento psíquico, né?
Então, aquilo que poderia ser sugestionado, chega e diz para a pessoa, olha, o que tu está vivendo é um trauma que tu provavelmente tenha sofrido em um outro momento, então tu sugestiona que a pessoa reviva aquilo e a pessoa vai sentir de novo o sintoma, né? Então, essa é uma questão que os estudos do Charcot serviram para comprovar o surgimento das contraturas e dores na histeria traumática, mas não foi o suficiente para explicar como surgiu outros sintomas, né? Porque não era só o problema da paralisia, né? Embora era comum na época, né, que os casos graves de histeria, as pessoas chegavam totalmente catatônicas, paralisadas, em sofrimento, impedidas de viver, né? Mas não era só esse o único sintoma presente na histeria. Então, esse estudo do Charcot inicial, ele serviu para entender o surgimento da contratura, né? Mas não serviu para explicar tudo. Existiam questões ainda suscitadas pelos estudos clínicos que não estavam suficientemente explicados por essas primeiras observações de Charcot. E aí que a gente entra no caso de Ana O. Ana O, para quem não sabe, é uma paciente de Breuer, tem um estudo clínico do caso Ana O publicado no volume 2, né? Então lá nos estudos das histerias, e talvez o caso mais emblemático, não é o único, mas um dos mais conhecidos, é o caso da Ana O. Não foi uma paciente de Freud, ela era uma paciente do Breuer, né? Mas que tem o estudo desse caso, ele é muito relevante para o surgimento da psicanálise, né? E no caso da Ana O, foi o primeiro caso de histeria tornado transparente, né? Então, quer dizer, é o primeiro caso da histeria que é discutido na evolução do tratamento clínico, né? E qual é a causa precipitadora, então, observada nesses estudos de histeria? O determinante para o sintoma. Quando perguntado ao paciente, a resposta não surge de imediato. Ou seja, toda vez que aparecia um sintoma, o sintoma da paralisia, que era vivido, por exemplo, pelas pacientes de Breuer e de Freud, e elas não sabiam dizer de imediato qual era a causa daquela paralisia. Elas não tinham uma resposta. Olha, eu estou paralisada porque sofri uma queda, eu estou paralisada porque alguém mandou eu me calar, alguém mandou eu não fazer nada. Não era de imediato uma resposta. Elas sabiam que estavam sofrendo, mas não sabiam o motivo do sofrimento. E essa era uma questão que precisava então ser melhor pensada na clínica, né? Então, a causa precipitadora disso tudo. Para se obter a resposta, devia ser hipnotizar o paciente e depois lhe perguntar sobre a origem dos sintomas. Essa foi a primeira técnica adotada, ainda trazida lá dos estudos de Charcot, né? Então, era muito comum na época a hipnose, né? Por que a hipnose? Para a indução de um estado onírico, né? Para a pessoa se aproximar mais ainda de um estado de descanso, em que ela possa fazer com que as suas lembranças retornem, né? Então a hipnose era a técnica utilizada na época para que o paciente falasse sobre a origem dos seus sintomas. E o paciente hipnotizado voltava-se à recordação que não é clara no estado de vigília, né? Então essa era uma questão bem interessante na época, né? Então os primeiros casos atendidos por Freud e Breuer eram sob efeito da hipnose, né? Então, desse modo, descobrimos, é uma citação do Freud, tá? Ele fala que a partir da hipnose, né, desse modo descobrimos que, expressando de forma um tanto grosseira, por trás da maioria, se não de todos os fenômenos de histeria, há uma vivência marcada de afeto. E que, além disso, ele é de espécie tal que imediatamente faz compreender o sintoma ao qual se refere. Portanto, que esse sintoma é, mais uma vez, inequivocadamente determinado. Tá? Isso está lá na página 37 e 38 desse primeiro artigo aqui. Então aí a gente chega à primeira tese que Freud vai elaborar junto com Breuer, tá? Que há uma completa analogia entre paralisia traumática e histeria comum. Mas qual é essa completa analogia? A diferença que existe é que na primeira há um único trauma e na segunda nunca é um único grande evento. Impressões plenas de afeto. Tem toda uma história de sofrimento. Essa que é a questão pertinente de se observar, né? Tem uma analogia entre a paralisia traumática e a histeria comum. Qual a diferença é que na paralisia traumática existe um único grande evento traumático.
Já na histeria comum, não existe um grande evento, existe vários eventos que ocorrem ao longo da vida psíquica e que faz com que exista toda uma história de sofrimento psíquico, né? E o que produz efeito é o afeto de pavor. Então, o que é revivido pelo sintoma? O efeito é o afeto do pavor. Trata-se do efeito do trauma psíquico que determina inequivocadamente a natureza dos sintomas assim gerados. Então, voltamos ao exemplo da Ana O. Né? Então, a Ana O tinha uma contratura no braço direito dela. O braço ficava dormente enquanto ela cuidava do pai enfermo. Quem sabe da história da Ana O sabe que ela ficou por um longo período cuidando do pai no seu leito adoecido, né? Dentro de casa. Né? Então, ela ficou com o braço dormente enquanto ela cuidava do pai enfermo e após uma pavorosa alucinação, vocês imaginam, ela adormeceu com o braço sobre o braço direito dela. E ela teve um pesadelo, né? Ela teve uma pavorosa alucinação que tentou afastar com o braço. Tu imagina, ela está adormecida, tendo um pesadelo, o braço dela está adormecido, realmente adormecido, porque ela estava por cima do braço, e aí no sonho ela tenta se afastar com o braço daquilo que estava apavorando, e o braço estava paralisado, ela não conseguiu afastar. E com a irrupção da histeria, a contratura do braço lhe veio de novo. Quer dizer, ela lembrou daquele pesadelo, aquilo ficou registrado numa ordem de um trauma, né? Então naquela época como trauma, ainda não trabalhávamos com outro conceito, não existia recalcamento, Freud ainda não tinha elaborado esses estudos mais avançados, que são após esses primeiros. Então na ordem do trauma, né? Uma irrupção, quando acontece o ataque histérico, não no sonho, num outro momento, quando ela revive o trauma, então acontece um ataque histérico, ela não está mais dormindo, ela não está mais tendo pesadelo, mas aquilo ficou registrado na memória dela, né, como algo de um profundo sofrimento. Aí o que acontece, num outro momento, quando a Ana O sofre um ataque histérico, a contratura do braço lhe vem de novo. Ela revive a contratura do braço. Tá? Tem um outro exemplo também, que é o exemplo da Amy Von N, né, que é uma outra paciente que também está lá no estudo das histerias, né, que ela tem um problema dela, que é o estalo da língua, que era tomado como um tique. O Freud entendia esse estalo da língua dela como um tique. Durante a hipnose, ela revelou que o tique surgiu quando ela tentou permanecer quieta enquanto cuidava do filho enfermo. Né? Engraçado que tem uma semelhança entre os casos, sempre tem uma situação de alguém na família estava padecendo no leito de morte ou doente e tal, que era uma coisa comum as mulheres ficarem em casa cuidando da família, dos filhos, dos pais, né, dos parentes. Então era um problema recorrente, imagina, com muito sofrimento sempre, né, sempre na ordem da perda, do luto, da possibilidade de algo que deixa de existir, né? E aí, no caso da Amy Von N, ela estava cuidando do filho enfermo, né? E pegou no sono e tentou não fazer barulho algum para acordá-lo. Vocês imaginam? Ela pegou no sono, mas ela não podia roncar, não podia ter um sobressalto, assim, porque ela tinha medo de acordar o filho que estava doente. Mas o temor disso transformou-se em ato, comprimindo a língua, que originou o estalo contra a vontade histérica. Né? O que o Freud chamou de uma contravontade histérica. O mesmo sintoma reapareceu mais uma vez muitos anos depois, quando ela quis conservar silêncio, e desde então ele permaneceu. Então toda vez que ela tentava não falar, ela vinha esse estalo na língua, ela tentava permanecer em silêncio, e aí sempre surgia isso. Ficou como um sintoma de uma contravontade histérica, né? Com frequência, citando Freud, né? Com frequência, uma só causa imediata não basta para fixar um sintoma. Mas quando esse sintoma surge várias vezes acompanhado de determinado afeto, ele se fixa e permanece. Página 39 e 40, essa citação do Freud, né? Ou seja, né, a partir da repetição, né, que um sintoma se fixa, né, e aí ele acaba permanecendo. Né? Então tem sempre a necessidade de repetir o trauma, né, e ele vai várias vezes sendo repetidos, e aí aquilo se torna um problema recorrente, né, aquilo que chega a chamado de contra-vontade histérica. Né?
Outros exemplos que o Freud também viu como recorrentes nos casos de sintomas histéricos era a anorexia e os vômitos, que estava sempre aparecendo como um sintoma entre os pacientes histéricos da época, que é um associado a algo abominável, né? O que é anorexia, né? A pessoa associa a algo a algum sofrimento. Então, em algum momento em que ela estava numa ceia, num almoço, sentada à mesa, fazendo uma refeição, acontece algo de uma ordem muito traumática, de algo que é de desgosto muito grande, aquilo fica associado ao problema alimentar. Aliás, como era comum, né, na época, especialmente entre mulheres, elas seriam obrigadas a sentar à mesa com familiares que elas não gostavam, né, elas eram obrigadas a estar convivendo com pessoas que elas não gostavam, e aquilo ficava ali. Então vocês imaginam algo que se repete na ordem do trauma, né? Às vezes uma mulher estava lá com um marido abusador, com um marido que ela não amava, e ela tinha que se sentar à mesa, servir e tal, né? Então aqui também está expressando todo um sofrimento do feminino muito presente na histeria lá nos casos no final do século XIX, né? Então a anorexia e os vômitos estavam muito associados a algo abominável. Leu algo que magoou e depois vomitou a comida, ou foi obrigado a comer junto com alguém que estava, e dessa pessoa que ela tinha nojo, né? Então a anorexia e o vômito muito associado a essa ordem do trauma, né? A insônia também era uma explicação parecida, né? Muitos pacientes recorrem a simbolizações para manifestar os traumas. Então, mais uma vez citando Freud, toda histeria pode ser vista como traumática, no sentido de um trauma psíquico, e que todo fenômeno é determinado conforme a espécie de trauma, página 42. Né? Então, qual é o tipo de nexo causal entre o fator determinante que descobrimos com a hipnose e o fenômeno que depois permanece como sintoma histérico duradouro? Né? Essa é uma pergunta que o Freud se fazia na época. Né? Então, qual é o nexo causal entre aquilo que é revelado em hipnose e aquilo que permanece como sintoma histérico duradouro? Né? Então, podem ser múltiplos, né? Pode ser múltiplo. Quando se descobre a origem do sintoma é quando ele desaparece. Essa é uma questão que a clínica revelou para o Freud lá nos primeiros casos clínicos. Né? Então, citando Freud mais uma vez, se obrigamos o paciente a pôr em palavra esse afeto, vemos que com a geração de um afeto forte, essa manifestação de dores volta a aparecer de modo bastante expressivo, e a partir de então esse sintoma desaparece como sintoma duradouro, página 44. Mas por que o sofrimento psíquico é tão duradouro? Bom, o Freud explica isso através da soma de excitação. O que seria a soma de excitação? É quando uma pessoa tem uma impressão psíquica que ela é intensificada no seu sistema nervoso. Impressão, né? Como fazer a impressão de um texto, fazer a impressão de um livro. Né? Então, uma impressão psíquica ela é intensificada no sistema nervoso. Então, aquilo que provoca um trauma forma uma impressão no sistema psíquico e fica registrado. E todo indivíduo tem como defesa diminuir tal soma de excitação. Como que faz isso, né? O seu aumento ocorre por vias sensoriais, tá? E a diminuição por vias motoras. Aí está um pouco a explicação de por que faz tanto sintoma no corpo, né? Então a diminuição da soma de excitação, ela se faz através por vias motoras. Quanto mais intenso o trauma psíquico, maior a reação. Né? Então vocês imaginam algo de uma coisa pavorosa, algo que está na ordem do pavor, do medo, né? Um risco de morte, né? Faz com que a reação seja na mesma dimensão. Né? A melhor forma de diminuir o trauma, segundo Freud, é o ato. Então vocês imaginam o seguinte, né? Uma pessoa que ela sofre um trauma, a melhor forma dela revidar o trauma é devolver o trauma em ato. Então ela dá um soco, ela devolve um soco. Ela dá uma paulada, ela devolve uma paulada. Mas não é comum as pessoas devolverem em ato o trauma. Né? Uma outra forma é tornar palavra. A palavra é o substituto do ato. Essa é uma questão fundamental para compreender o pensamento freudiano, que ele traz lá, inclusive, desde os estudos das afasias, né? Que são os textos mais rudimentares do Freud, muito antes dele pensar na psicanálise, né, quando ele estava falando que o sistema psíquico é um sistema de linguagem. Né? Então,
Então ele fala isso lá no estudo das afasias, que é antes ainda da publicação, por exemplo, das cartas, muito antes da publicação dos estudos de histeria e muito antes da publicação desses estudos aqui que a gente está estudando. Então, o Freud falava que a outra forma de tornar palavra é tornar palavra, né? É tornar o trauma palavra. A palavra é o substituto do ato, né? Mas quando a reação a um trauma psíquico é inteiramente omitida, então a pessoa não consegue nem ir ao ato e nem tornar palavra, então a recordação dele conserva o afeto que tinha originalmente. Ou seja, para algum lugar vai esse afeto do trauma. No modo geral, nos estudos posteriores ele vai chamar isso de recalcamento. Aqui ele não está falando ainda de recalcamento, mas ela é uma questão que já está sendo problematizada por Freud. Para algum lugar vai esse trauma, né? Então o Freud ele vai falar sobre a questão da mortificação do trauma, um insulto suportado em silêncio. Esse conceito da mortificação é muito interessante lá nos primeiros estudos, né? Se a reação trauma não ocorre por algum motivo, ela conserva um afeto original. E quando a pessoa não pode se livrar pela abreação, surge a possibilidade de que esse evento se torne um trauma psíquico. O mecanismo psíquico sadio lida de outra maneira com o afeto quando a reação motora e a reação com palavras lhe é negada. Então, um aparelho psíquico sadio, não neurótico, né? Ele vai fazer o quê? Não histérico, né? Ele vai fazer o quê? Ele não pode ir ao ato, não pode tornar palavra, ele faz uma elaboração associativa e a produção de ideias contrastantes. Ou seja, ele consegue fazer um discernimento do que está acontecendo. Então, o Freud falava assim o seguinte: se o ofendido não revida e também não xinga, ainda pode diminuir o afeto da ofensa invocada em si, invocando em si mesmo ideias contrastantes da sua própria dignidade, da indignidade de quem ofendeu e etc. Alguém sadio pode lidar com uma ofensa de uma maneira ou de outra, mas sempre chegar ao resultado de que o afeto, que originalmente era forte na lembrança, perde, enfim, a intensidade e a lembrança, por fim despojada de afeto, com o tempo cai no esquecimento, no desgaste. Isso está na página 46. Bom, aí a gente chega em algum ponto bem interessante, porque nos histéricos se acham impressões que permanecem vívidas, são as lembranças patogênicas, que não foram completamente abreagidos, resolvidos, né? Então, uma coisa é lá no sujeito sadio, que ele consegue de alguma forma reelaborar esses traumas dentro dele, né? Agora, o sujeito histérico, ele essas lembranças permanecem vívidas, são lembranças patogênicas, né? E aí o Freud falava que pode-se dizer que o histérico padece de traumas psíquicos incompletamente abreagidos, está na página 47. E condições para que as lembranças se tornem patogênicas. Tem duas condições para que as lembranças se tornem patogênicas. A primeira é o trauma é tão grande que o sistema nervoso não tem forças suficientes para se livrar. Ou quando uma reação não é possível por condições sociais, casamento, por exemplo, né? A pessoa não tem como, naquela época não era permitido a separação, então a mulher casava, ela tinha que ficar num casamento infeliz pro resto da vida. Então, quando uma reação não é possível por condições sociais. Então, duas formas, né, do trauma, né? Ou não tem força suficiente para se livrar do trauma, ou não é possível por condições sociais. E tem uma segunda condição patogênica, né, que a pessoa se recusa a reagir. Tem essa possibilidade também, né? E como age a nossa terapia, o Freud falava, né? Então o Freud falava assim, ó, ela vai ao encontro de um dos mais ardentes desejos da humanidade, que é o poder fazer algo novamente. Então, como é que age a terapia nesses casos de histeria, né? O Freud recomendava que a pessoa relembrasse a origem dos seus sofrimentos. Por isso que usava o método na época eram duas formas, né? A hipnose e a sugestão, né? Hipnotizava o paciente e fazia uma sugestão para ele, para que ele revivesse os traumas do passado, e aí fazia todo um sugestionamento. Depois o paciente acordava da hipnose e aí
colocava a sugestão de como ele poderia ressignificar aquele trauma, né? Então, fazendo o paciente reviver seus traumas, obrigamos a completar a reação em palavras e assim ele se livra do afeto da representação. Ou seja, a partir do momento que ele reelabora, né, o trauma, né, ele vai reviver aquele trauma, ele se livra do afeto da representação, porque o que fica revelado é o trauma original e não a representação do trauma, né? Então, aquilo que é revivido é a representação e não o trauma original. Portanto, não curamos a histeria, mas sintomas dela, ao fazer com que se execute a reação não completada. Então, aquela reação necessária que o sujeito saudável faz, né, ele sofre o trauma, ele devolve o trauma, ele vai ao ato, ou torna em palavra o ato, né, o sujeito saudável faz isso, o sujeito neurótico, histérico, ele não consegue fazer isso. Então, a partir da reelaboração, ele executa a reação. Essa reação não completada é vivida na clínica. Então era isso, o primeiro artigo esse do Freud. Então, na próxima semana a gente segue estudando esses primeiros escritos psicanalíticos da obra freudiana. Um abraço, até lá.